Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Marília Ostini Aiello, sou advogada e secretária da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia da 12ª Subseção OAB São Paulo. Quero agradecer à 12ª Subseção e também à OAB São Paulo, especialmente ao Paulo, que está nos auxiliando e nos auxiliou em toda a organização do evento e está nos auxiliando no Zoom nesse momento. Quero também agradecer e cumprimentar o presidente da nossa comissão, Dr. Rafael Barioni, e também o vice-presidente, Dr. Isildo de Souza, que também estão nos acompanhando. E dessa forma, eu dou início ao webinar Governança e Boas Práticas na LGPD. E para falar de um tema tão importante, a comissão hoje tem a honra de ter nessa noite um ilustre convidado, um querido amigo, professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior, que é advogado, professor, doutorando em Direito pela USP, mestre e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da UFO, especialista em Direito Processual Civil, Direito Civil e Empresarial, Direito Digital e Compliance. Ele é membro do IAPD, o Instituto Avançado de Proteção de Dados, e também é membro do IBERC, Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Muito obrigada por sua presença e assim lhe passo a palavra. Muito obrigado, querida Marília. Que alegria revê-la. Com os meus cumprimentos e os meus votos de uma excelente noite a todos os colegas que estão conosco neste webinar. Eu agradeço imensamente ao OAB São Paulo, em especial à 12ª Subseção da Ordem, da queridíssima Ribeirão Preto. É um prazer ter a oportunidade de dialogar com todos sobre um tema atualíssimo, interessantíssimo e, ao mesmo tempo, desafiador. Eu espero que possa trazer talvez mais inquietações ou provocações do que respostas nesse nosso bate-papo. E eu digo bate-papo justamente, Marília, para que seja uma coisa leve, né? A gente não combinou nada, não temos um roteiro, e eu quero convidar os colegas que estão nos ouvindo a participar também deste evento, nos enviando ao longo do bate-papo, como falei, dúvidas, considerações, suas opiniões e, de certa forma, espero que possamos também colher algumas impressões de vocês sobre esse tema, trazendo ao debate experiências, trazendo ao debate inquietações. Eu fico à disposição para iniciarmos, Marília, quando você quiser, mas se me permitir, posso também lançar aqui uma primeira provocação. Por favor, fique à vontade. E também reitero o convite para que todos participem desse nosso bate-papo pelo chat. Bom, nós já temos 16 colegas aqui conosco, eu vejo vários nomes conhecidos. Eu queria mandar um abraço, Marília, se me permite, antes para o querido amigo Kelvin Peroli, nosso colega do IAPD, que está aqui conosco. Grande prazer, Kelvin. Mas, amigos, me permitindo então lançar aqui um primeiro questionamento, uma primeira provocação, eu faço um breve comentário sobre o que fundamenta o tema selecionado por nós para esse debate de hoje. A LGPD foi promulgada há 2 anos e meio. Não é uma lei relativamente nova. Não, ao contrário, ela já tem uma certa estrada. E os fundamentos da lei, que aparecem no artigo 2º, com destaque para a autodeterminação informativa, apresentada no inciso 2 do referido artigo, os seus princípios, elencados em 10 incisos muito contundentes do artigo 6º, e até mesmo temas como os direitos do titular de dados, que aparecem num rol não exaustivo no artigo 18, ou mesmo temas complexos como a transferência internacional de dados, que aparece nos artigos 33 a 36 da lei, são instigantes e, ao mesmo tempo, nos mostram uma preocupação do legislador com a delimitação de parâmetros ou até metaparâmetros para a compreensão da mens legis, da razão de ser desta lei. Eu faço essa consideração introdutória nesse sentido porque eu tenho visto muitos colegas, especialmente na advocacia, buscando o aprendizado necessário sobre a LGPD a partir de fórmulas prontas. A primeira questão que precisamos desmistificar no debate sobre a lei é justamente a existência ou inexistência dessas fórmulas prontas. A lei não foi promulgada com o intuito de servir como uma receita de bolo.
De forma alguma. O que está ali, e embora se fale em adequação à LGPD como uma meta, muitas das vezes visada por empresas numa relação tradicionalmente de hipossuficiência, geralmente relações de consumo, muitas das vezes voltando olhares ao empoderamento do titular em respeito a esses fundamentos e princípios que mencionei, acaba-se por perder de vista que a lei também contempla outros valores. A lei também contempla, inclusive como fundamentos, vetores axiológicos diversos deste que tem sido elencado como o principal mote de preocupação daqueles que estão sujeitos aos rigores da lei. E, de certa forma, podemos dizer que todos estamos sujeitos a seus rigores. De uma maneira ampla, optou o legislador por conceituar as figuras sujeitas aos rigores da lei, os chamados agentes de tratamento de dados pessoais, como toda pessoa natural ou jurídica que realiza a atividade de tratamento de dados pessoais com finalidade econômica. E a partir desse conceito e do desdobramento deste conceito nas duas figuras que muitos já conhecem, controlador e operador, conceituadas também pela lei no seu artigo 5º, que traz um vasto rol de incisos conceituais, parece-me que o debate, na prática, se revolve a uma compreensão não apenas do escopo protetivo que a lei procura aurir em relação ao titular de dados, mas também em relação a questões do dia a dia, do cotidiano, que especialmente para o advogado podem trazer inquietudes. Vejam, nunca se falou tanto no Brasil em compliance. Meu querido amigo Kelvin Perolli tem uma obra muito interessante publicada em coautoria com a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima, em que ambos abordam justamente esse tema. Mas, de certa forma, esse assunto se popularizou e se tornou relevante exatamente pela preocupação que os juristas têm demonstrado já há algum tempo com vetores preventivos. A axiologia do tema não está mais na contemplação do dano ou dos riscos que devem ser acobertados, no caso, pelos agentes de tratamento de dados, em relação aos rigores da lei. Pelo contrário, os olhares têm sido direcionados muito mais à prevenção. Não é por outra razão que a prevenção aparece, inclusive, como princípio da LGPD. O artigo 6º, como falei, traz um rol de 10 princípios importantíssimos, dentre os quais o inciso 8 elenca a prevenção. Há outros que também são igualmente importantes e se relacionam com essa visão ou com essa mudança do caráter axiológico da lei para prevenção. Posso citar aqui os princípios da transparência, do livre acesso, da responsabilidade e prestação de contas, entre outros. Mas fato é que esse assunto, globalmente chamado de compliance, e que é o mote do nosso debate desta noite, vem se tornando muito popular e quando se fala em adequação à LGPD, naturalmente, todo tipo de análise que se faz passa em alguma medida por uma compreensão do que seja esse tal compliance. Fala-se, pela dicção da lei, mais tecnicamente, em governança e boas práticas. O tema aparece de forma bastante detalhada no artigo 50 e nos seus parágrafos e incisos, mas aí já fica aqui uma crítica, não é? E também um questionamento retórico a todos vocês. Optou o legislador, no caput do artigo 50, por determinar a facultatividade da governança e das boas práticas. Lá está dito, e o verbo aparece conjugado no plural, verbo poder, no plural poderão, que os agentes de tratamento de dados poderão adotar governança e boas práticas em suas atividades de tratamento. As dúvidas que decorrem dessa leitura do caput do artigo 50 são naturalmente aquelas relacionadas às vantagens que existem ou não quanto à adoção desses tais parâmetros de governança e de boas práticas. Qual é, concretamente, o benefício que se busca com isso? E de que maneira isto pode oferecer, nesse grande exercício de uma busca por adequação à lei, o que se pode oferecer de vantagem àquele que efetivamente implementa
bons programas de governança? O questionamento, como falei, é retórico, porque isso é muito relativo. Falar sobre compliance envolve justamente o contrário, é a antítese das fórmulas prontas, das receitas de bolo. Não podemos cair na armadilha de imaginar que cursos pré-estabelecidos, modelos ou padrões possam ser replicados para todo e qualquer tipo de atividade, seja ela de maior ou menor risco, seja ela com finalidade lucrativa ou não. O que nos leva, por fim, especialmente na condição de advogados, a uma preocupação com essa maligna, nefasta tendência que muitos colegas, infelizmente, ainda têm, de buscar os modelos, de buscar essa padronização, de buscar a tornar a adequação à LGPD quase um infoproduto. Isso se transformou até numa tendência em tempos em que a virtualização decorrente da pandemia nos forçou a realizar interações pela internet. De certa forma, quando eu falo que a LGPD e a adequação, principalmente por boas práticas, por governança, não pode ser um infoproduto, fica aqui uma crítica retumbante também à leitura muito superficial que muitos colegas ainda fazem do escopo da lei. Eu volto a dizer, esse é um debate que envolve vetores axiológicos. Os metaparâmetros aparecem em algumas passagens da lei e é preciso que a sua leitura seja conjugada entre esses vários dispositivos. Nós não podemos pensar que o tema governança, que aparece dentro do capítulo direcionado à segurança da informação, nos artigos 46 a 51, está alocado de forma hermética dentro desse capítulo, dentro desses dispositivos que citei, 46 ao 51. Pelo contrário, essa leitura transversal, que remete à leitura também dos artigos iniciais da lei, aos fundamentos do segundo, aos conceitos do quinto, aos princípios do sexto, aos direitos do titular no 18 e ao mesmo tempo aos requisitos de tratamento, seja para a iniciativa privada, seja para o poder público, são realmente aspectos que devem ser considerados nessa transversalidade da governança. Portanto, conhecer a LGPD a fundo é o primeiro passo para qualquer debate a respeito do tema. Com essa introdução até um pouco longa, Marília, eu deixo a todos uma provocação para que manifestem pelo chat aqui suas dúvidas, suas colocações a respeito dessa temática, mas eu te pergunto também, Marília, para que possamos dialogar, como você vê essa mudança de paradigma e de que maneira isso tem sido, isso tem acontecido, não é? Especialmente na região de São Paulo, na região de Ribeirão Preto? Marília, o teu áudio tá mudo. Deixa eu te pedir para desmutar. Agora sim. Tá me ouvindo? Tá. Cortou um pouco para mim a sua fala, mas se eu entendi, você me perguntou como a LGPD está sendo vista aqui no estado de São Paulo, é isso? Especialmente com relação a essa busca desenfreada por adequação. Acho que esse tem sido o grande desafio, não é? Sim, tenho acompanhado isso, trabalho com implementação, e vejo vários cenários, né? Especialmente em relação a empresas que nos buscam, que nos procuram para fazer implementação, mas ainda não tem um entendimento sobre a lei de forma isolada. Já também vou trazer uma provocação em relação a controlador e operador, mas eu acho que nós estamos ainda caminhando em relação, indo à fala da própria ANPD, no sentido de o primeiro passo ser essa cultura da proteção de dados, de um entendimento da importância dos dados. Marília, me parece que houve uma instabilidade. Eu não sei se os colegas também estão sentindo isso, mas eu perdi aqui um pouquinho a tua imagem e o teu áudio. É, é, é,
Parece que é um problema geral. Obrigado pelo feedback, Décio. Eu vou continuar o assunto enquanto a Marília restabelece a conexão dela, mas, de fato, isso que ela comentou em relação à busca de clientes em geral pela adequação, acredito que seja também uma das questões que mais tem sido versada a todos vocês. Gostaria de ouvi-lo sobre isso, eventualmente, mas me permitindo retomar um pouquinho esse assunto, pessoal, eu diria a todos que o debate sobre governança nesse contexto amplíssimo que tomou conta da questão sobre governança de dados acaba por envolver, como tradicionalmente se diz, uma leitura também transdisciplinar. Eu digo isso com a seguinte preocupação. Muitas das vezes, não basta conhecer a lei e os institutos jurídicos que a lei apresenta com a profundidade que apresenta, sem que se tenha também uma preocupação com a compreensão de conceitos que estão além do direito. De certo modo, o nosso debate passa a envolver os profissionais que detêm o conhecimento mais técnico, os conhecimentos das ciências computacionais em especial, porque o debate sobre governança envolve naturalmente a segurança da informação. Tem para mim que, até como advogado e entusiasta da matéria, eu me vejo cada vez mais entendendo ou tentando entender um pouco desse universo curioso e interessante que é o da ciência da computação e o da segurança da informação. Várias das questões concernentes a um bom programa de governança e às boas práticas que se espera que sejam adotadas em qualquer ambiente corporativo que envolva dados, particularmente dados sensíveis, envolve essa discussão transdisciplinar. O Thiago Corazza deixa aqui um comentário que é muito verdadeiro. Eu agradeço a você, Thiago, porque realmente nós tanto não podemos cair no equívoco de pensar que um modelo padrão, uma receitinha de bolo, um infoproduto leva à adequação à lei, como também não podemos cair no vazio de pensar que o conhecimento do texto da lei é suficiente e basta em si mesmo. De fato, não basta. É importante que nós exploremos a casuística e vários problemas, várias preocupações já têm assolado vários colegas. A Marília dizia que iria lançar uma provocação sobre os conceitos de controlador e operador. Pois bem, esse é um assunto que tem sido recorrentemente debatido nos últimos meses, principalmente nas semanas mais recentes, porque eu não sei se vocês acompanharam até pelo menos no início desta semana, eu vi que a polêmica havia se instaurado de uma forma completamente adversarial. O ponto é o seguinte, estão indagando se na relação de emprego pode o empregado ser considerado operador pela dicção da lei e responsabilizado civilmente de forma solidária, como determina o artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1 da LGPD, quando o for. Essa é uma questão que eu trago ao campo de discussões, porque também é uma questão que está sem resposta e eu vejo muitos colegas se degladiando em relação às possíveis soluções para esse dilema. Pensem comigo e façamos um raciocínio até de leitura conjunta da lei. Os conceitos de controlador e operador estão muito claros no próprio texto, assim como o conceito de tratamento. Todos eles aparecem nos incisos do artigo 5º. O conceito de tratamento, por exemplo, no inciso 10 do artigo 5º, remete a uma série de verbos núcleos relacionados a variadas ações, a variadas atividades que podem ser realizadas e consideradas tratamento de dados. Nesse contexto, quando pensamos que o próprio legislador determina conceitualmente que o operador pode ser a pessoa natural ou jurídica que realiza, executa, embora não tenha poder de decisão, o tratamento de dados, a leitura do conceito de tratamento nos faz crer que atos simplórios, como o armazenamento de dados, ou até mesmo o acesso a bancos de dados, que é rotineiro, especialmente nas estruturas empresariais, pode fazer-nos crer que sim, o empregado, de fato,
pode ser considerado operador. Qual é a consequência prática disso? Bom, a consequência é profunda, porque todos aqui, nos estudos de direito civil, já ouviram aquela famosa regra de ouro da responsabilidade civil e das obrigações. A solidariedade não se presume, deve estar prevista expressamente na lei. E está. A solidariedade, ou a responsabilização solidária, nesse caso específico entre operador e controlador, é descrita no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 42 da lei como hipótese decorrente da realização de tratamento pelo operador de forma diversa daquela determinada pelo controlador, ou seja, quando não tenha seguido da forma como foi determinada uma ordem lícita emanada do controlador, ou tenha realizado esse tratamento em desconformidade com os parâmetros descritos pela lei. Nesse cenário, haverá responsabilização solidária. E para essa discussão no enfoque trabalhista, esse é um debate muito polêmico, porque embora a relação entre controlador e operador seja, de fato, uma relação de subordinação pelos conceitos da LGPD, fica evidente isso pela leitura do artigo 5º, quando se vê que quem toma decisões é o controlador e quem as executa é o operador. Parece que a própria ideia de subordinação, típica da relação de emprego, é transformada em um contexto agora compreendido à luz da LGPD, em justificativa para a divisão de responsabilidades. Quando se pensa na hipossuficiência do empregado e numa série de outros parâmetros que são considerados na relação de emprego fundamentais para que se imponha qualquer dever reparatório, esse se torna também um ambiente bastante nebuloso, bastante complexo. Porque, efetivamente, esse tratamento de dados levado adiante, mesmo que de forma, consideremos como tal, culposa, quando interpretamos que a execução se deu em inobservância a uma ordem lícita ou em desconformidade com a lei, e quando pensamos que, nesse caso do operador específico, a responsabilidade civil possa ser considerada subjetiva, mesmo assim, a lei fala em solidariedade. Esse é um debate muito polêmico e, claro, eu me filio a uma corrente objetivista que entende que a responsabilidade civil na LGPD é preponderantemente objetiva, baseada no risco e não na culpa. Mas mantenhamos aqui o debate sobre culpa para que possamos evoluir nesse raciocínio. Haveria também uma disparidade a se considerar nesse contexto, e se estiverem acompanhando pela leitura do texto legal, verão que lá no artigo 5º não se faz qualquer ressalva às relações de trabalho, num sentido mais abstrato, ou de emprego, num sentido mais estrito. O que quer dizer que poderia haver essa interpretação. Também faço aqui um alerta quanto a um outro ponto, que é como o poder público tem encarado essa situação. Nós sabemos que a lei dedica capítulo específico para o tratamento de dados realizado pelo poder público, são os artigos 23 a 32 da lei, mas pouco debate vejo a respeito da responsabilidade civil do Estado nesse contexto. Eu digo isso porque a responsabilidade civil do Estado permanece sendo regida pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Não nos enganemos, meus caros. O fundamento é constitucional. Quando se trata do Estado, por uma simples lógica hierárquica, prepondera o regime constitucional em detrimento daquele descrito no artigo 42. E lá, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, está dito que a responsabilidade do Estado é objetiva. Entretanto, subsidiariamente, é cabível a ação de regresso contra o servidor público que age culposamente. Ou seja, no antecedente tem-se a responsabilidade civil do Estado de natureza objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. No consequente, tem-se a possibilidade do regresso contra o servidor público que tenha sido o efetivo causador do dano. Traduzindo essa lógica para os conceitos de controlador e operador, o que temos visto, especialmente por parte de alguns tribunais, é a designação de membros dos seus quadros como controladores e operadores. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi pioneiro nisso e fez uma clara categorização
de quem seriam considerados controladores e operadores dentro das estruturas do tribunal, decretando com isso uma dinâmica muito interessante sobre quem efetivamente tem o poder de decisão e quem não tem. Essa lógica, que se aplica ao poder público, estamos falando de um tribunal, veio a ser replicada muito rapidamente por outros tribunais, por entidades da administração pública indireta em vários níveis, pelos próprios entes políticos. E eu vejo isso acontecendo agora em municípios. Atribui-se, por exemplo, a função de controlador, porque é efetivamente quem toma decisões relacionadas ao tratamento de dados, a alguém que detém o conhecimento técnico sobre isso. E a sua equipe passa a ser compreendida como um conjunto de operadores. É como se houvesse um departamento para lidar com a LGPD dentro da estrutura de um tribunal ou dentro da estrutura da administração pública. O controlador não é o próprio ente, não é a pessoa jurídica de direito público. O controlador é uma pessoa natural que toma decisões. E os operadores são os seus subordinados. Naturalmente, quando se trata do Estado, por haver essa regência específica do dispositivo que citei, o 37, parágrafo 6º da Constituição, havendo falha, não há dúvidas. Qualquer dano que for causado a um titular de dados implicará o ente, a pessoa jurídica de direito público, o Estado. Essa responsabilização é objetiva, não se questiona isso. E cabe a ação de regresso contra o servidor que efetivamente deu causa àquele dano, sendo esta segunda discussão uma responsabilidade civil de natureza subjetiva. Pois bem, temos uma dinâmica que envolve 3 players. A pessoa jurídica de direito público, o próprio Estado, o controlador, muitas das vezes, uma pessoa natural que exerce cargo ou função de chefia, e seus operadores, a equipe. Pensemos essa mesma lógica agora traduzida para a iniciativa privada. Ocorre quase que um esfacelamento da visão tradicional que se tem de que o controlador é o próprio empregador. Não o é, não necessariamente. Imaginemos que, por vezes, o empregador é uma pessoa jurídica que contrata por carteira assinada o controlador e os operadores. O empregador se limita a pagar os salários de todos eles. Cria-se uma espécie de departamento dentro da empresa. Designa-se um controlador, que pode ser uma pessoa jurídica também. Pode ser esta uma relação contratual de cunho interempresarial. Mas pode ser uma relação de emprego, sem problemas. E além de haver um controlador designado dentro dos quadros da empresa, há operadores. Nesse cenário, a questão se torna ainda mais complexa, porque, de fato, tem-se o empregador, controlador e operador ou operadores. Para uma leitura trabalhista da questão, esse debate se torna muito complexo, porque, naturalmente, há deveres assumidos pelo empregador, ainda que seja o sócio administrador da empresa, alguém que não está habituado a lidar com tecnologia ou com o tratamento de dados. Imaginem, por exemplo, uma instituição de ensino, um colégio, em que você tem ali o sócio administrador ou os sócios administradores na condição de empregadores de um controlador, que será o responsável pelo departamento de TI daquela instituição. Esse controlador tem a sua autonomia decisional, tem a sua equipe, que com ele trabalha para efetivamente implementar todos os trâmites necessários ao círculo, ou à circulação, melhor dizendo, dos dados dentro da estrutura daquela empresa. É óbvio que esse empregador, ainda que nada entenda de dados ou da LGPD, assume o dever de oferecer treinamentos, assume o dever de oferecer a todos eles, controlador e operadores, condições adequadas para o exercício das suas atividades e exerce, inclusive, uma série de deveres fiscalizatórios quanto à realização dessas atividades. Ao fim e ao cabo, ele é quase um controlador, mesmo que nada entenda do tema. Esse debate é complexo, mas tem sido objeto de indagações.
Então, reflitam comigo sobre esse assunto e pensemos juntos. Se o legislador optou por determinar a governança e as boas práticas no caput do artigo 50 como uma faculdade, ao menos no curto prazo, não seria razoável que se esperasse total e complexo conhecimento sobre todos os riscos relacionados ao tratamento de dados por todo e qualquer operador de dados. Isso não seria razoável pelo simples fato de haver um longo percurso a se seguir para que uma cultura de compliance exista no Brasil. E esse é um parâmetro generalista, abstrato, vale para todos, inclusive para o Estado. A partir de um critério de razoabilidade, também não me parece factível imaginar que, pela própria leitura que se faz da relação de emprego como uma relação assimétrica, e de fato o é, não se pode, por esse simples fato, considerar que todo e qualquer operador empregado seja um desconhecedor dos liames técnicos da atividade de tratamentos. Por vezes, será um empregado que não está habituado a lidar com questionamentos relativos à LGPD ou com questões relacionadas à informática ou à tecnologia em linhas mais amplas. Mas normalmente o será. Logicamente, a casuística deverá determinar o equilíbrio entre essas interpretações. Não me parece que um caminho ou outro, seja ele por dizer que sim, a responsabilidade civil será solidária em todo e qualquer caso e o operador, mesmo que seja empregado hipossuficiente, deve partilhar a indenização, ou o outro discurso, que não, é absolutamente incompatível com os princípios que regem a relação de emprego, essa consideração da solidariedade para o caso do operador. Nenhum nem outro discurso me parecem razoáveis, pelo menos no atual estado da evolução do debate sobre governança no Brasil. E quando se pensa na regulação, ou melhor, na autorregulação, se pensa a médio e longo prazo. É óbvio que o legislador anteviu a necessidade de tempo, longo tempo, para que se introjete na cultura empresarial brasileira essa preocupação. Precisamos ter isso em mente quando tratamos com nossos clientes do debate sobre treinamentos, do debate sobre a criação de bons termos de uso, do debate sobre recrutamento de colaboradores. Por quê? Porque até mesmo a tendência à terceirização deve ser evitada. Imaginem só se a Justiça do Trabalho, de uma hora para outra, resolve, aplicando uma série de princípios que são conhecidos e que regem a relação de emprego, de desdizer o que consta do artigo 42, parágrafo 1º, 1 da LGPD. Comece a entender que essa solidariedade é inconstitucional, por exemplo. Qual seria a tendência natural do mercado? Por óbvio, a terceirização, a realização de contratações interempresariais, para que operadores não sejam seletistas, pura e simplesmente. O efeito prático é nenhum. Então, essa é uma inquietação recente, eu tenho visto muitos colegas se digladiando realmente, até mesmo por redes sociais, sobre esse assunto. Eu vou até dar uma lida nos comentários de vocês aqui, mas esse é um debate que, na minha opinião, passa muito mais pelo tema do nosso bate-papo de hoje, governança e boas práticas, do que por outros temas como os princípios da relação de trabalho ou mesmo o conceito que o direito civil nos traz de solidariedade para a responsabilidade civil. O Tiago comenta o seguinte, quando o erro é sistêmico... Desculpa, Marília, eu te interrompi. Voltei, eu não quis te interromper quando eu voltei, mas você está me ouvindo? Sim, te ouço perfeitamente. Tá, perfeita a sua reflexão sobre essa questão da responsabilidade. Infelizmente, não consegui acompanhar todo o seu raciocínio e toda a sua fala, mas eu concordo com você. Eu acho que nenhuma dessas duas tem muito sentido, né? Acaba indo para essa questão da terceirização, que também não acho nem um pouco razoável. Eu vou te auxiliar. Vou te auxiliar aqui com as questões no chat. Desculpa te interromper. Imagina, o Tiago faz um questionamento fantástico sobre esse caso do erro sistêmico. Quando se trata do poder público, eu vejo que isso tem assombrado todos nós, não é, Tiago? Principalmente com esses recentes mega vazamentos de dados,
Todos aqui devem ter visto pela mídia que em janeiro deste ano, 2021, ocorreu um vazamento que atingiu 223 milhões de cidadãos brasileiros, número superior ao da própria população atual, que é de cerca de 212 milhões. Isso quer dizer que dados de pessoas já falecidas estavam nesse conjunto todo, até mesmo dados de pessoas jurídicas, pelo que me consta. Depois descobriu-se, foi curioso, eu fiz uma live com o querido professor Romualdo Batista sobre esse caso dos mega vazamentos e da responsabilidade civil no enfoque coletivo, não é? Inclusive discutindo eventual dano moral coletivo e dano social nesse contexto, mas antes que houvesse a divulgação pela Polícia Federal de que descobriram o hacker. E, para minha surpresa, não é que se tratava de um jovem da cidade onde morei até recentemente, da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Pois bem, descobriram que esse jovem era o responsável por anunciar na Deep Web esse banco de dados. Percebam como o problema é sistêmico, e o Thiago tem toda a razão com a preocupação dele. Esse mega vazamento, na verdade, foi uma prova que esse malfeitor ofereceu ao público em geral, no mercado negro dos dados, de que ele de fato possuía uma base tão ampla como essa. O que se vazou foram CPFs. E ao fim se descobriu que esse hacker havia coletado bases de dados vazadas anteriormente, especialmente ao longo do ano de 2020. Muitos desses vazamentos relacionados a falhas do próprio Estado, um deles aquele que envolveu o SUS no ano passado e que atingiu centenas de milhões de brasileiros. Outros, ele foi coletando e fazendo o que se chama de uma espécie de curadoria de dados. Ele foi unindo essas bases variadas, somando-as e recrudescendo a quantidade de dados pessoais de um só acervo. Ele criou um mega acervo a partir de dados coletados de outros vazamentos. Bem, nesse caso, percebem que a complexa teia de vazamentos anteriores levou a um evento mais drástico. Se formos analisar pura e simplesmente o evento de vazamento de dados, isso poderia nos trazer um questionamento, Thiago, que é até um pouco mais complexo, que é o seguinte: para fins de responsabilidade civil, vocês entendem que o dano é de natureza in re ipsa, ou seja, decorre do simples vazamento do dado ou não? O mero vazamento não leva a dano por si, mas sim a sua malversação. É preciso que haja uma utilização ulterior ao vazamento para que, de fato, ocorra dano. E aqui estamos, naturalmente, falando de danos de natureza extrapatrimonial na maioria dos casos. É o popular dano moral. Nesse sentido, se pensássemos que o dano é de natureza in re ipsa, estaríamos diante de um grande risco social. Isso é inegável, porque imaginem que só foi possível a esse hacker oferecer esses dados de 223 milhões de pessoas porque outros vazamentos anteriores aconteceram e essa cadeia não teria fim. Isso geraria insegurança jurídica na medida em que várias ações individuais poderiam ser movidas contra todos os envolvidos nessa cadeia sucessiva de vazamentos que culminaram no mais gravoso deles. Isso seria temerário. E, obviamente, quando pensamos na solução coletiva, pode ser que tenhamos melhor êxito. O dano moral coletivo, há muito debatido no Brasil, é previsto pela LGPD. Se fizermos uma leitura, especialmente do artigo 22, parágrafo 2º, e mais à frente do próprio artigo 42, salvo engano, no parágrafo 3º, veremos que lá está dito que a tutela pode ser coletiva. E o dano moral coletivo, nesse caso, aparece como uma solução viável, especialmente a partir daquilo que no CDC e na Lei da Ação Civil Pública, mais especialmente na Lei da Ação Civil Pública, a doutrina designa como a fluid recovery, ou a reparação fluida, que todos vocês aqui conhecem como a destinação da indenização multitudinária àqueles famosos fundos de direitos difusos e coletivos, não é? O famoso fundão, ou seja, você tem que indenizar de alguma forma a sociedade, mas para que não haja reflexo sobre a individualização do dano, indeniza-se de forma coletiva e esses valores são vertidos a um fundo que atenderá ao interesse público e não aos bolsos dos próprios titulares. Essa é uma discussão complexa também na LGPD, mas o seu questionamento é muito pertinente. E o André Silva faz aqui um comentário muito legal, Marília. Ele fala o seguinte:
considerando que o encarregado de proteção de dados não terá responsabilização, ele não vê a situação do funcionário como de responsabilização solidária, porque na lei está dito que tanto o controlador quanto o operador devem ter controles técnicos e administrativos para mitigação dos riscos. Pois bem, mas o encarregado, André, é uma terceira figura, ele não se confunde com o controlador e com o operador. O conceito do artigo 5º, inclusive, descreve as funções do encarregado em linhas gerais como sendo aquele focal point, aquele ponto de contato focal entre a autoridade nacional, a ANPD, e o agente de tratamento. Nesse sentido, sendo ele apenas uma ponte, apenas quem faz essa interlocução, me parece que seria também bastante temerário impor a ele qualquer tipo de responsabilidade, a não ser que eventualmente incorra em culpa. Nessa situação específica, poderíamos debater a natureza subjetiva da responsabilidade civil no contexto da LGPD, a meu ver. Volto a destacar, a responsabilidade civil na LGPD é um tema espinhoso. Nós temos grandes doutrinadores que se filiam a uma posição ou outra quanto à natureza dessa responsabilização. Mas, de fato, você tem toda a razão quando diz que a lei é enfática ao destacar esses deveres e controles técnicos e administrativos para mitigação. Isso aparece, como falei na introdução, nos próprios princípios da lei. Quando se fomenta o debate a respeito de prevenção, a respeito de transparência, a respeito daquilo que o inciso 10 do artigo 6º descreve como responsabilidade e prestação de contas, o que se tem é a preocupação ex ante, ou seja, anterior à causação do dano. Isso é chamado no debate sobre responsabilidade civil de accountability. É uma palavra inglesa porque nós não temos ainda uma tradução muito apropriada para ela. É uma espécie de responsabilidade civil fomentada, potencializada pela função preventiva da responsabilidade civil. Em alguns casos, até pela função precaucional, fazendo aqui uma comparação com aqueles princípios que todos vocês conhecem do direito ambiental, prevenção, quando dizemos sobre possíveis danos que são conhecíveis ou cognoscíveis, precaução quanto àquilo que é incerto. Então, o grau de previsibilidade que pode levar a um debate sobre accountability também é um tema muito inquietante, mas necessário para o debate sobre governança e boas práticas. Accountability é, de fato, um dos nortes da LGPD. E, como tal, eu me lembro até, Marília, que numa recente publicação da coluna Migalhas de Proteção de Dados, que o IAPD muito bem oferece ao público em geral pelo portal Migalhas, o professor Nelson Rosenwald descreveu exatamente essa tal polissemia que a responsabilidade civil apresenta a nós todos, quando nós falamos com esses termos do inglês, como accountability, liability, ou mesmo responsibility, como sendo todos eles traduzidos para o português como responsabilidade. Muitas das vezes o que diferencia um de outro é a função da responsabilidade civil que norteia cada um. Então, realmente, André, esses deveres, esses controles técnicos e até administrativos de mitigação de riscos estão mais ligados a uma função da responsabilidade civil, a preventiva, do que ao dano. E quando nós olhamos para a função e não para o pressuposto, que é o dano, temos em mente princípios, parâmetros metanormativos, e é por isso que eu volto a enfatizar a importância dessa transdisciplinariedade e também da compreensão da lei como uma cartilha de princípios que vai além das regras postas. Entender os metaparâmetros, entender os fundamentos, princípios e até os conceitos que a lei nos apresenta. O Tiago faz um comentário legal aqui também, olha só. A LGPD traz muitas questões subjetivas que caberá à Autoridade Nacional de Proteção de Dados esclarecer. Realmente, e aí, Marília, eu te devolvo a palavra porque eu estou aqui monopolizando o discurso, né? E isso se torna até cansativo, mas me parece que, de fato, a ANPD tem feito um bom trabalho nesse sentido, não é? Fez uma tomada de subsídios nessas últimas semanas, tem feito reuniões periódicas, não é, para determinar como será feita essa apresentação de guidelines no primeiro momento, como esses pontos nebulosos da lei serão trabalhados. Quais têm sido as suas impressões sobre isso, pelo menos até o momento? Faleiros, concordo. Eu acho que existem inúmeros pontos que ainda precisam ser regulamentados pela ANPD. A ANPD publicou, inclusive, no dia 28 de janeiro, né, o Dia Mundial da Proteção de Dados, a sua agenda regulatória. Ela trouxe quais são os temas principais, e aí trouxe em 3 fases como isso vai ser desenvolvido. Algumas questões, confesso, como
Por exemplo, as questões do exercício dos direitos dos titulares é algo que me chama muita atenção, mas, salvo engano, eu acho que está na fase 2 ou 3 da agenda regulatória. Então, tem algumas questões que sim, a NPD ela vem no momento posterior até a entrada em vigor da própria lei. Tem dado, eu brinco que a NPD deixou de engatinhar e já está começando a dar os primeiros passos, né? E o que eu tenho, a gente acompanha muito tudo que a NPD tem feito, mas eu acho extremamente importante a fala, né, da NPD no sentido de o primeiro passo realmente é trazer a cultura da proteção de dados, né, para que todos entendam a importância dos seus dados, não só como olhar como um titular, né, mas também a empresa respeitando, e isso sempre tem pesquisas, inclusive, tem uma pesquisa da Cisco, salvo engano, de 2019 ou 2020, que estar em conformidade com a norma, né, e demonstrar ao seu cliente, ao seu consumidor, enfim, que você respeita os direitos dos titulares e que você tem, né, aqui a governança dos dados, enfim, toda uma preocupação, um olhar de preocupação com a privacidade e a proteção de dados, traz inúmeros benefícios e credibilidade às empresas, né? Tem uma pesquisa que fala que para cada dólar foi no Brasil, e para cada real investido há um retorno de 3,33. Então, a gente vê que situação com os dados. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas confesso que, como alguém que trabalha todos os dias com implementação, eu gostaria que algumas coisas já estivessem regulamentadas pela ANPD. Marília, você tocou num ponto muito interessante. Eu venho falando aqui dos fundamentos da lei, que estão lá no artigo 2º, e coabitam no rol de incisos, são exatamente 7 incisos do artigo 2º, coabitam nesse rol vetores tradicionalmente situados em pontos opostos do debate. Nós temos, por exemplo, o inciso 7, descrevendo a proteção aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, a dignidade, a cidadania, como vetores considerados fundamentais pela lei. E nós temos no inciso anterior, o 6, a livre iniciativa, a concorrência, a defesa do consumidor, como também valores fundamentais. O próprio desenvolvimento econômico aparece, salvo engano, no inciso 5 do artigo 2º da lei, como fundamento. Essa combinação de vetores que para alguns podem ser conflitantes, na verdade não mostra conflito, mostra a amplitude da lei. É preciso que se entenda, e esse é um debate também muito interessante, que o legislador não se preocupou apenas com essa pretensa noção de empoderamento do titular de dados, atribuindo a ele a autodeterminação informativa ou esperando dele que dentro do exercício da autodeterminação informativa seja o efetivo controlador do rumo que tomam seus dados no ambiente virtual. Não se trata somente disso, embora seja este um valor essencialmente discutido e fundamentalmente debatido, especialmente no plano dos direitos fundamentais, com o reconhecimento, não é? Há tempos já debatido pela doutrina e agora recentemente reafirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do caso do IBGE, em maio de 2020, sobre a existência de um direito fundamental autônomo à proteção dos dados pessoais. Um direito fundamental autônomo que se pretende inserir no bojo da Constituição da República por meio de projeto de emenda, ou melhor, de proposta de emenda à Constituição, estou me referindo à PEC 17 de 2019. Esse é um debate amplo, mas para complementar esse meu raciocínio, eu diria que esse suposto empoderamento do titular, essa expectativa que se tem de que a própria pessoa compreenda que possui direitos enquanto titular de dados pessoais e que determine nas suas relações variadas com agentes de tratamento quais são os rumos que devem ser dados a esse acervo informacional que lhe pertence, que gera, inclusive, o conceito de titularidade como algo que ultrapassa as lindes do conceito de propriedade do direito civil, leiam lá o artigo 17 da LGPD,
Esse empoderamento do titular é algo que leva tempo, é uma meta, é quase algo em caráter programático, se vier a acontecer essa promulgação de emenda constitucional que insira um novo inciso ao rol do artigo 5º da lei. O direito fundamental já existe, já é utilizado como fundamento para a proteção do titular, caso haja dano, caso haja violação ao direito fundamental. Mas esperar concretamente que o cidadão tenha condições de compreender todos os riscos envolvidos na utilização de seus dados para qualquer tratamento que seja, essa é uma meta de médio a longo prazo. O Marco Civil da Internet já dizia, no artigo 26, que é dever do Estado o fomento ao que se convencionou chamar de educação digital. A política pública de educação digital como dever de Estado nada mais é do que o treinamento, ou melhor, o letramento da população quanto aos riscos da internet e especialmente quanto às zonas cinzentas que a internet apresenta nesse contexto de difícil aferição. Infelizmente, esse artigo 26 do Marco Civil é pouco comentado. Vejam, meus caros, o Marco Civil é uma lei de 2014, é uma lei de 23 de abril de 2014, prestes a completar o seu 7º ano de existência. Até hoje, quais foram efetivamente as políticas públicas de educação digital que vimos implementadas, especialmente nos níveis mais básicos do ensino? Pouquíssimas. Eu vejo muito mais debates a nível legislativo que caem no vazio de simplesmente impor algum tipo de regulação sobre a educação digital. Nós temos, por exemplo, uma PEC, eu vou até pesquisar o número dela aqui, porque é do ano passado, que almeja fazer constar do texto constitucional um direito, digamos, um dever, na verdade, do Estado de oferta à população do acesso à internet como direito fundamental. Eu encontrei aqui a emenda, aliás, a PEC, a proposta de emenda à Constituição número 8 de 2020. É uma proposta de vários senadores, iniciou-se no Senado Federal. Almeja alterar o artigo 5º da Constituição para fazer constar o direito de acesso à internet como garantia fundamental. Isso basta, eu pergunto a vocês, o Estado bancar banda larga para todo cidadão brasileiro é suficiente para garantia de educação digital? Me parece que não. Essa é uma proposta populista sem efetiva mudança de paradigma, sem concretude, porque, de fato, no mundo todo nós já temos exemplos disso. Vejam, a Finlândia garante a todo cidadão finlandês pelo menos 10 megabytes de conexão gratuitas. Ou seja, gratuitas não, bancadas pelo Estado finlandês desde 2009. Dá para comparar a situação finlandesa com a brasileira e dizer que simplesmente o acesso garante condicionantes efetivas para que esse uso da internet seja mais seguro, reflita o que a autodeterminação informativa representa, de fato? Essa é uma inquietação que eu tenho e volta e meia me deparo com essa discussão. Acho que é importante repensarmos a educação digital como mote da autodeterminação informativa e como caminho para que, inclusive, essa relação tão estremecida em razão da hipossuficiência tradicional do direito do consumidor entre fornecedores e consumidores ou entre agentes de tratamento de dados e titulares de dados se torne uma relação colaborativa, uma relação norteada, propulsionada pela transparência no sentido de criar caminhos para que essa educação digital seja propagada. Parece até uma ilusão. Eu estou falando aqui com uma certa docilidade, não é? Imaginando algo muito bonito no papel, mas na teoria, mas sem grande aplicabilidade prática. De fato, me parece que iniciativas como essa PEC número 8 de 2020 acabam caindo no vazio. É sempre uma tentativa de mostrar à população labor legislativo, mas sem grande concretude prática. Marília. É muito complexa essa questão, né, Faleiros? Porque, principalmente nesse contexto de pandemia, em que houve uma aceleração da digitalização de tudo, né? Principalmente das relações, né? É muito complicado porque você precisa dar o acesso, mas, ao mesmo tempo, se você der o acesso, mas sem ensinar como é a forma correta de utilizar, é muito complicado. Exato, eu acho que a educação digital, da forma como o artigo 26 do Marco Civil da Internet descreve, é muito mais um letramento tecnológico. É entender quais são os riscos relacionados
às plataformas digitais, a sites nefastos e práticas criminosas levadas a efeito na internet, a tal economia da atenção, que tem sido tão debatida, principalmente desde o último ano, e outros temas de igual relevância. Não apenas a garantia de acesso, embora seja o acesso de grande importância. Eu trago aqui uma estatística, eu me lembro, acho que foi publicada no ano passado, preciso recapitular, mas parece-me que no mundo todo, cerca de 51% da população ainda não tem acesso à internet. É um número expressivo. Então, será que estamos, de fato, vivendo o apogeu da sociedade da informação na sua plenitude, como deveria ser, ou ainda há um caminho a percorrer? E, de fato, se há, como percorrê-lo? Esse é um debate muito complexo. Eu acho que a gente teria que fazer um outro bate-papo só para falar sobre isso. Marília, o pessoal está perguntando sobre a emissão de certificados aqui pelo chat. Não, na verdade, todo o evento ele é organizado pela OAB São Paulo, e a OAB São Paulo ela não emite certificado nesse modelo virtual. Pessoal, então o certificado ficará para uma próxima. Sim. Marília, o Décio faz uma consideração excelente aqui no chat, eu vou me permitir fazer uma menção a ele, sobre a necessidade de olharmos, né, para o amadurecimento dos entendimentos das autoridades de dados na União Europeia. Especialmente, e isso é importante, claro, né, porque a LGPD é um retrato do RGPD europeu, do Regulamento 679 de 2016. Então, eu concordo, Décio, é importante verificarmos isso, e a experiência europeia, eu vou citar apenas um exemplo, a experiência europeia é tão elucidativa que, vejam, o regulamento europeu é de 2016, mas entrou em efeito em maio de 2018. Logo que entrou em efeito, eles começaram a problematizar o assunto que lá no RGPD é chamado de pseudonimização. Aqui no Brasil, nós optamos por outro termo, chamado anonimização, embora tenhamos também um conceito de pseudonimização específico para os estudos relacionados à saúde, lá no artigo 13 da LGPD. Mas quando se depararam com a complexidade da pseudonimização no contexto do regulamento europeu, viram que havia uma brecha, uma necessidade de regulação mais específica para a circulação de dados não pessoais na União Europeia. Foi editado um regulamento específico, posso até buscar aqui o número dele, porque me foge agora o número exato, mas é um regulamento europeu, publicado em novembro de 2018, relativo à circulação de dados não pessoais, que complementa o RGPD no que concerne a pseudonimização, um tema pouco debatido, mas de fundamental importância, porque as técnicas de pseudonimização são utilizadas para variadas finalidades por lá. Esse é um exemplo. E, de certa forma, as autoridades europeias abraçaram esse tema, porque os considerandos, né, como eles chamam lá, que são levados a efeito nos vários relatórios da União Europeia para gerar esses regulamentos de âmbito transnacional, são, muitas das vezes, mais do que doutrinas. Os considerandos apresentam o problema de uma forma elucidativa e que pode nos fazer refletir sobre o cabimento da preocupação específica também aqui no Brasil. Vale a pena ler esses considerandos dos regulamentos todos, inclusive desses novos. Sim, Faleiro, só complementando sua fala e voltando um pouco o olhar para a implementação efetiva da norma, eu pelo menos busco muitas questões nas autoridades europeias, em especial a ICO, a CNIL, que é a francesa. Lá, por exemplo, a gente estava fazendo até revisão esses dias de LIA, né, que é a ponderação, né, do necessário, da probabilidade, do balanceamento, quando a gente fala de uma base legal que é o interesse legítimo, e a CNIL já tem tudo isso estruturado, né? A CNIL não, a ICO. E a CNIL, inclusive, tem um programa para você elaborar relatório de impacto, né? Então é muito bacana e a gente vê como que eles estão avançados nisso, claro, né? Entrou em vigor em 25 de maio de 2018, mas sensacional. A gente busca todas essas referências, sim, na União Europeia. Foi muito legal essa provocação, eu agradeço ao Décio por ter lançado esse questionamento, porque isso também, eu deixei aqui no chat para vocês, eu vou citar aqui para que fique registrado no vídeo, o regulamento sobre dados não pessoais é o 1807 de 2018, que entrou em efeito em 14 de novembro de 2018 na Europa. De fato, pessoal, essa preocupação nos atinge a todos, porque quando se fala de governança e boas práticas, é óbvio que é importante ter uma compreensão global do assunto.
é importante ver como outras nações que têm legislações equivalentes ou consideradas referenciais para o debate vêm tratando certos problemas. A Europa é o nosso espelho, como falei. Então, compreender o que se passa por lá também é uma forma de entender como podemos enfrentar certos problemas aqui. Apenas para não ficar falando só da Europa, não é? Eu posso citar o Japão, é um país curioso, porque tem uma legislação que antecede o RGPD. A lei japonesa é mais antiga e a sua última atualização entrou em efeito em 2015, antes mesmo que fosse aprovado o regulamento europeu. E por lá ainda há certos conceitos bastante questionáveis, especialmente sobre crimes relacionados aos vazamentos de dados. Lá há tipificação penal, assim como ocorre em alguns países europeus, Itália, por exemplo, mas também há alguns conceitos um pouco diversos, um pouco mais, digamos, típicos da realidade empresarial japonesa. Isso é curioso de se analisar, embora seja uma lei de difícil acesso, pelas barreiras linguísticas e tudo mais, mas é bem curioso, porque mostra como o mundo vem se moldando a respeito dessa preocupação geral com a edição de marcos regulatórios para a proteção dos dados pessoais. Aqui na América do Sul, isso também se torna uma tendência recente, não é? E super elogiável, por exemplo, iniciativas como a liderada pela professora Cíntia, não é, Marília? Quanto à observação que se vem fazendo dessas novas regulamentações no âmbito americano, quanto ao exercício de atividades por autoridades nacionais. É realmente um debate muito interessante, muito rico. Vale a pena acompanhar isso, até mesmo para fins de compreensão de possíveis soluções para problemas que ainda não são da prática. A Marília citou os relatórios de impacto, de fato, ainda há muita nebulosidade sobre como serão levados adiante aqui no Brasil. Ninguém tem resposta definitiva sobre isso. Espera-se que a ANPD nos traga um pouco mais de clareza, muito em breve, não é? Sim. Até porque a lei fala lá no 38 que tem no mínimo 3 requisitos, né? Mas a gente não sabe quais são os outros, e a gente sempre também tem que levar em consideração o risco, né? A matriz de risco, enfim. Faleiros, eu acho que ficaria aqui muito mais tempo conversando com você, sem dúvida, mas pelo adiantado da hora, eu vou te perguntar a última pergunta da noite. Em relação à governança e boas práticas, né? Como você acha que a NPD, até porque isso, como você muito bem colocou, é uma faculdade, não uma obrigação, embora eu também entenda que deveria ser uma obrigação, como que ela vai levar isso em consideração na aplicação de eventuais sanções? Porque lá a gente tem, dentre as sanções, né, que será levado em consideração a conduta do infrator, né? Como que você vê isso? Marília, esse é um questionamento excelente, porque, vejam, as sanções administrativas ainda seguem em período de vacatio legis. Os artigos 52 a 54 da lei só entrarão em vigor a partir do dia 1º de agosto de 2021. Então, a aplicação de multa, por exemplo, ainda não é possível pela autoridade nacional, pelo menos por enquanto. Entretanto, o mesmo critério que eu vou comentar quanto à possível mitigação de uma sanção administrativa no futuro por parte da NPD pode ser utilizado na responsabilidade civil. Vocês vão entender o meu raciocínio. O empresário, muitas das vezes, pensa só no custo de implementação de um bom programa de governança ou de boas práticas. A lógica por trás do custo sempre é uma lógica perigosa, perniciosa, porque pode levar a um esfacelamento, a um esvaziamento daquilo que se busca. A governança se torna uma folha em branco para qualquer coisa, ou um salvo-conduto que supostamente sirva para mitigar indenizações ou multas. E não é esse o objetivo da governança. O próprio artigo 50, no parágrafo 2º, elenca uma série de requisitos para que um programa de governança e boas práticas seja considerado adequado em relação aos rigores da lei. Isso por si já deveria bastar para entendermos que não existem fórmulas definitivas ou prontas em relação à governança ou à implementação de projetos de adequação à LGPD. Entretanto, quando existentes esses programas, embora facultativos, eles devem ter um valor. Eles não devem simplesmente ser a obrigação, embora
seja factível esse raciocínio, não é? De que é obrigatório, de que deveria, melhor dizendo, o legislador ter ditado de forma cogente a implementação da governança e das boas práticas quanto aos dados, no artigo 50, me parece que a ANPD deve ter essa sensibilidade de sancionar de forma mais severa aquele que é mais desleixado com relação às boas práticas e de premiar com sanções mais brandas aqueles que efetivamente se preocupam com isso e que levam a efeito programas efetivos de governança e boas práticas. Isso se materializa de que forma? Por exemplo, na imposição de uma sanção administrativa mais branda do que aquela que seria aplicada em relação a um evento danoso, a um evento de inconformidade. Uma multa em valor menor, uma advertência em lugar de uma multa, etc. E eu disse que isso poderia valer também para a responsabilidade civil. Aqui eu estou me aventurando um pouco, esse é um debate mais difícil, mas vejam, na esmagadora maioria dos casos, voltando àquela discussão sobre se o vazamento é, por si só, gerador de dano extrapatrimonial ou não, quando houver uma demanda individual, quando houver a causação de dano moral a um titular de dados por evento relativo ao mau tratamento de dados pessoais, isso será discutido em uma ação indenizatória, na qual caberá ao julgador a dosagem do valor da indenização, a quantificação do dano moral. Dentro dessa margem que o julgador tem de definição do valor da indenização, é óbvio que a existência de um programa de governança e boas práticas bem estruturado deve ser considerado como fator de redução do total, do quantum de uma indenização imposta àquele que causou o dano. Essa possibilidade decorre de uma leitura do próprio artigo 944, parágrafo único do Código Civil. Lá está descrita essa possibilidade, e quando se pensa naquela tal accountability que eu descrevi anteriormente, na responsabilidade civil funcionalizada por sua função preventiva, catalisada por parâmetros de governança e de boas práticas, o que se tem, não tenham dúvidas, é justamente uma válvula para que o julgador imponha indenizações mais brandas àquele que labora com maior prevenção e com maior precaução. Isso pode valer para as duas responsabilizações, a administrativa e a civil. Então, Marília, eu diria que o que se tem é muita necessidade e muitos incentivos de que todos busquem a implementação de programas de governança e de boas práticas quanto ao tratamento de dados, e não algo para o futuro, ou algo que pode ser desprezado porque é facultativo. Excelente, Faleiros. Bom, muito obrigada. Quero agradecê-lo pela disponibilidade, pela gentileza, né, de estar conosco nessa noite. Quero agradecer também a todos que estiveram com a gente, né, essa uma hora e pouquinho. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez ao Paulo, que gentilmente nos auxiliou aqui durante todo o evento. Agradecer à 12ª subseção e também ao AB São Paulo. Muito obrigada e até o próximo evento. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado.